Olá, eu sou Adriano e agora eu vou apresentar a minha parte do no projeto de jogo da memória na disciplina ProgWeb, o qual o meu grupo é o 4. A minha contribuição foi primeiramente, eu modificar toda a estrutura do o nosso programa para .php, ou seja, todos os caminhos, as variáveis que tinham o caminho HTML eu modifiquei para .php. Foi a criação do banco de dados, onde aqui eu já crio essas variáveis com o nome, eu já crio as variáveis com as informações que a gente vai usar para fazer a conexão. Então eu já criei essa conexão, crio um objeto que vai fazer a conversação com o banco de dados. Aí eu faço tudo utilizando essa linha aqui que vai ser a principal do código. Ah, essas duas linhas 16 e 6 não fazem muito sentido. A 6 por causa que é necessário, caso a gente implemente o programa, vai ser necessário uma senha. Então, como a gente está em fase de desenvolvimento, a gente não está usando a senha, mas é importante a senha. Aqui no 16 a gente vai apagar o banco de dados caso ele exista. Isso não faz sentido, logicamente, isso é só a fins de teste. Ah, Indo mais para baixo, a gente vai ter a criação das tabelas, onde tem aqui o código SQL, que eu vou jogar para uma variável, e eu vou executar essa variável, que vai acabar criando o nosso. Que vai acabar executando esses códigos no banco de dados, no programa de banco de dados, e vai acabar criando essas tabelas. Faço isso daqui também com a tabela de partidas, a tabela criador, tabela partidas, faço a mesma coisa e é assim que vai funcionar o nosso SQL. Esse código aqui é para o jogador ele não tem acesso àquilo aquilo que tem que ser feito com login. Então ele só vai acessar aquilo se ele tiver um login, se tiver uma sessão. Indo agora para uma breve demonstração do banco de dados, eu vim aqui no nosso champ BD. Só em clicar aqui já vai ser o código já vai rodar e já vai criar o banco de dados, criado ou recriado, com sucesso, a tabela do jogador e a partida com sucesso. Bom, essa foi a minha contribuição. Muito obrigado. Oi, eu sou a Beatriz e eu fiquei responsável por fazer o cadastro, o login e o editar perfil funcionar. Eu comecei pela parte do cadastro. Na página do formulário, eu fiz uma parte em JavaScript para salvar a foto do avatar escolhido em um armazenamento local. Em seguida, eu fui para a parte PHP do cadastro. Eu fiz a conexão com o nosso banco de dados e passei os dados pelo método POST e na senha eu usei password hash. Em seguida, eu conferi para ver se o usuário ou o CPF já não estavam em uso e, caso estivessem em uso, eu envio para o código de alerta de erro que eu vou mostrar depois e passo uma mensagem específica para cada um dos dois casos. Por último, caso não haja nenhum erro, os dados são enviados para o banco de dados e o usuário é enviado para a página de configurações do jogo. No formulário do login não houve nenhuma alteração, então eu vou para a parte do logar PHP. Eu fiz a conexão com o nosso banco de dados e eu passo os dados pelo método POST, e então eu confiro se o usuário e a senha passados estão no nosso banco de dados. Caso esteja, o usuário é redirecionado para a página de configurações do jogo e, caso contrário, ele é redirecionado para a página do alerta e eu também passei uma mensagem específica. Na página de editar o cadastro, eu conectei com o nosso banco de dados e aqui em cima eu fiz um JavaScript para pegar o avatar da pessoa que estava armazenado no armazenamento local e deixar ele selecionado. E no fim do formulário também tem um script que é para guardar o novo avatar selecionado em um armazenamento local. Agora explicando o editar PHP,
eu conectei com o banco de dados e eu enviei os novos dados pelo método POST. Em seguida, eu realizei a atualização dos dados e, por fim, eu envio eles para o banco de dados. Se a atualização for concluída com sucesso, o jogador ele é redirecionado de volta para a página do perfil, já com os novos dados, e caso contrário, ele é redirecionado para a página do alerta de erro, que também tem uma mensagem específica. E por fim, eu utilizei um código de alerta de erro que eu reutilizei para o cadastro, login e para o editar. Em cada um eu passei uma mensagem sobre qual foi o erro, mas caso essa mensagem não chegue, a mensagem vai ser que ocorreu um erro inesperado. E agora mostrando o alerta de erro, ele é parecido com os avisos de fim de jogo, da derrota e da vitória, porém com a mensagem diferente que foi passada em cada erro. E por fim tem os dois botões, um para voltar para a página onde o usuário estava e deu o erro, e outro para voltar para a página inicial caso o usuário prefira. Agora mostrando um pouquinho da minha parte funcionando, eu já deixei a página do cadastro preenchida para ficar mais fácil. Aqui ele foi enviado para a página de configuração do jogo. Aqui temos a página do perfil, então aqui tem a foto, o avatar selecionado pelo usuário lá no cadastro e todos os dados que ele preencheu. Caso ele queira editar o perfil, ele pode também. Pode editar o avatar. E aqui nós temos os dados editados já mostrando na página do perfil do usuário. Agora, por fim, mostrando a página do login, eu já deixei novamente preenchido aqui com os dados, ele está funcionando. E por fim, eu vou mostrar um erro, um alerta de erro, que no caso é sempre o mesmo alerta, só muda a mensagem. Então, esse vai ser o erro. Aqui, no caso, foi um erro de login inválido, então aparece a mensagem que eu passei lá no código, que o usuário ou senha estão incorretos. Caso fosse um erro de cadastro, ele mudaria para a mensagem do aviso de erro do cadastro. E é isso, muito obrigada. Oi, eu sou a Dandara e eu fiquei responsável pela camada de integração e registro de partidas. O meu objetivo principal nessa etapa foi conectar a lógica do jogo, que roda no navegador do cliente, com o nosso banco de dados no servidor. Para fazer essa ponte, eu atuei primeiro no JavaScript. Criei uma função assíncrona chamada salvar partida no banco. Essa função coleta as variáveis do estado do jogo e monta um objeto. A parte crucial é o uso da Fetch API. Eu configurei uma requisição do tipo POST, serializando esse objeto em JSON. Isso garante que o dado trafegue do client-side para o server-side de forma estruturada, sem precisar recarregar a página, o que manteria a fluidez da experiência do usuário. No back-end, eu desenvolvi o script salvar partida.php, que atua como nosso endpoint. Aqui, diferentemente de um formulário comum, eu precisei capturar o fluxo de entrada bruta usando o PHP input e decodificá-lo de JSON para um array associativo do PHP. Um ponto de atenção para a segurança e integridade dos dados. Primeiro, eu verifico a sessão ativa para garantir que apenas usuários autenticados possam salvar partidas. Segundo, eu utilizo o user-ID da própria sessão, não um dado enviado pelo front-end, para evitar fraude de identidade. E terceiro, na conexão com o banco, eu utilizei a classe pediu com prepared with statements. Na prática, o fluxo funciona assim. Ao finalizar a partida, o JavaScript dispara a requisição e aí o PHP processa e insere no MySQL. Como pode ver aqui, a partida foi registrada com o ID do usuário, o tempo exato e a modalidade, comprovando que a comunicação assíncrona
entre o front e back-end está funcionando perfeitamente. Com essa estrutura de persistência implementada, o sistema agora tem um histórico real, que servirá de base para as funcionalidades de ranking e de histórico que implementaremos a seguir. Olá, eu sou a Mirella, eu fui responsável por fazer o back-end das páginas histórico e ranking. Então, aqui na parte histórica, eu começo com o Session Start, que vai pegar o meu banco de dados. Aqui eu vou pegar o usuário e pegar só as partidas desse usuário e ordenar por horário, de modo que fique as partidas que ele jogou mais recentemente primeiro e as que ele jogou mais antigas fiquem mais para baixo. Aqui tem o HTML, vai ter o avatar lá da pessoa, o perfil e o histórico de partidas. Se ela não jogou nenhuma partida, então se a contagem de partidas for 0, vai aparecer uma mensagem, você ainda não jogou nenhuma partida. Se não, os dados que eu peguei lá em cima com a consulta vão aparecer aqui. Então, resultado, configuração, modalidade, quantas jogadas, o tempo, a data e a hora. Aí a gente também tem o botão voltar e o footer da página. Então, aqui a gente vem no histórico e vai ter aqui o perfil da pessoa e o histórico das partidas, das últimas partidas jogadas, com o ID, o resultado, configuração do tabuleiro, modalidade, jogadas, o tempo, a data e a hora. Aqui, na página de ranking, como na página de histórico, nós vamos ter a verificação da sessão e logo abaixo a consulta ao SQL. Aqui eu dividi em clássica e tempo, que é a modalidade clássica e contra o tempo. Na modalidade clássica, eu vou pegar os resultados que foram vitórias e que a modalidade foi clássica e eu ordeno pela dimensão do tabuleiro, pelas jogadas e pelo tempo, limitando a 10 resultados. Aqui na do tempo, na seleção contra o tempo, eu também pego as vitórias, a modalidade contra o tempo e também ordeno pela dimensão do tabuleiro, número de jogadas e pelo tempo, limitando também a 10 resultados. Aí aqui vai ter a parte do HTML, vai ter o perfil da pessoa também e o ranking global. E vão ter duas abas, a aba clássica e a aba contra o tempo. Se clicado na clássica e não tiver nenhuma vitória, vai aparecer a mensagem nenhuma vitória no modo clássico. Se não, vão aparecer as informações das vitórias, então tabuleiro, o tamanho do tabuleiro, o número de jogadas, o tempo e a data. E também na aba das partidas clássicas, se não tiver nenhuma vitória no modo clássico, vai dar uma mensagem, senão vai aparecer tabuleiro, jogadas, o tempo restante, porque é um modo contra o tempo, e a data. Então, aqui a gente vem no ranking, e como falado, vai ter duas abas, clássica e contra o tempo. Na clássica vai aparecer o ranking das partidas clássicas, selecionadas pelo tamanho do tabuleiro e número de jogadas. E a contra o tempo vão aparecer também, vai aparecer o nome do jogador, o tamanho do tabuleiro e o número de jogadas, o tempo restante naquele tabuleiro.